Olá, bom dia. Hoje o EPTV Comunidade debate o atendimento a pacientes que sofrem com problemas psiquiátricos. Uma questão de saúde pública, mas que nos últimos anos tem preocupado, principalmente pelo fechamento de hospitais dedicados a esse tipo de trabalho. Nos últimos 15 anos, a região perdeu mais de 500 leitos psiquiátricos. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o vice-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Luiz Alberto Wetten, e Alexandre Souza Cruz, coordenador de saúde mental de Ribeirão Preto. Obrigado pela participação no EPTV Comunidade, um bom dia a vocês. Bom dia, Danilo. Para a gente começar a falar sobre esse tema, um dado importante da Divisão Regional de Saúde da Secretaria Estadual da Saúde, que tem sede em Ribeirão Preto e é responsável por 26 municípios. Um total de 1.200.000 habitantes. O que representa para essa região de Ribeirão Preto, para as nossas cidades, o fechamento desses hospitais desde 91, 92? Bem, em primeiro lugar, bom dia, Danilo, bom dia, Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês discutindo esse assunto. Olha, em termos gerais, o que aconteceu com esse fechamento de leitos, que, a nosso ver, foi um pouco desordenado, é que ele acabou fazendo com que boa parte dos pacientes com transtornos mentais, as pessoas com transtornos mentais, tivessem, então, uma dificuldade maior para obter o seu tratamento. O movimento que iniciou esse processo na década de 90, como você falou, e que foi e culminou com a Lei 10.216 de 2001, que foi a lei que, de uma certa maneira, consolidou todos esses processos, dizia claramente fechamento de leitos psiquiátricos, orientação para tratamento comunitário, de modo que, em paralelo com o fechamento de leitos psiquiátricos, a abertura de serviços extra-hospitalares, que são chamados de serviços substitutivos. Isso foi sagrado em 2001? 2001. E o que a gente pode falar hoje, em 2009, isso aconteceu? Que, infelizmente, em paralelo com o fechamento, eu diria até desordenado, de leitos psiquiátricos, não houve concomitantemente a criação dessa rede de serviços substitutivos, de tal forma que há uma boa parcela da população com dificuldade de acesso. A ideia por essa lei é que seja feito um atendimento em rede, do qual até o hospital psiquiátrico, ou os leitos em hospital geral, unidades psiquiátricas em hospital geral, fariam parte também. Mas, fundamentalmente, que houvesse uma rede de atendimento. E isso tem acontecido, doutor Alexandre? Já passar que coordena em Ribeirão Preto essa situação? Ribeirão Preto não serve muito como parâmetro, porque em Ribeirão Preto o debate sobre essas questões de saúde mental sempre foi mais acirrado, né, Luiz Alberto? É verdade. Então, assim, o que terminou ocorrendo é que os problemas surgem, eles são logo debatidos, e há uma tentativa de rever todo esse processo. Mas, assim, uma coisa que chama a atenção, por exemplo, nós tivemos períodos aí, na verdade eu sou coordenador de saúde mental há pouco tempo, mas houve outras coordenações. E nós tivemos períodos aqui de 12 anos, praticamente, sem criação de estruturas, daquilo que o Ministério da Saúde propõe como sendo fundamental para o atendimento do doente mental, que seriam esses centros de atenção psicossocial, os CAPs. Então, tivemos um que foi feito em 96, 95, e de lá para cá deu uma parada. Nós conseguimos, o ano passado, a criação e o início de funcionamento com mais atividade esse ano do CAPS 3, seria uma unidade de 24 horas, mas veja o período longo que ficou sem criação de serviços. Aí se interroga também o estímulo dos municípios para isso. Nós temos 25 municípios nessa região do estado de São Paulo. Esses 25 municípios passaram por 3 gestões de prefeitos diferentes, com várias linhas, formas de pensar diferentes, e, no entanto, a criação do número de CAPs não foi tão grande. Então, na verdade, existe algum problema também de centralização do estímulo, né? Ou seja, essas prefeituras talvez precisassem de mais estímulo para que pudessem ter criado esses serviços alternativos. A outra coisa é a seguinte: logicamente, todos nós, eu, Luiz Alberto, a gente concorda que precisa ter leito psiquiátrico dentro de hospital geral, que eles precisam ser expandidos, que precisa haver uma expansão como houve, por exemplo, na Austrália. A Austrália, a maioria dos leitos psiquiátricos funciona dentro de hospitais gerais. A Associação Brasileira de Psiquiatria, o Luiz Alberto é representante, teve a felicidade de chamar a representante da Austrália no congresso passado para falar um pouco sobre essa experiência. Como eles conseguiram isso e o Brasil não consegue fazer Eles isso? conseguiram investindo 6% do orçamento em saúde mental. O Brasil se luta por 3%,
né? Eles investiram 6% do orçamento da saúde em saúde mental e conseguiram, com isso, mudar o perfil. Então, hoje, na Austrália, se tem mais leito em hospital geral do que em hospital psiquiátrico. Para nós seria muito bom. Ou então, transformar as estruturas de hospital psiquiátrico em estruturas como o CAISM, por exemplo, da Vila Mariana de São Paulo, que tem atendimento tipo CAPS, tem atendimento de hospital dia, noite, tem setor de atendimento de urgências. O que precisa é dinamizar esses serviços comunitários para poder fazer esse atendimento justo à população. A tendência é acabar com o hospital psiquiátrico? Olha, eu acho que essa foi uma tendência forte que ainda deixa os seus ecos atualmente, mas eu acho que houve um fechamento tão grande, brutal de leitos psiquiátricos de um hospital especializado, que eu acho difícil que essa tendência continue. Que o hospital psiquiátrico acabe. Olha, eu não conheço sociedade contemporânea que tenha um serviço de saúde do qual não faça parte um hospital especializado de retaguarda. É lógico que estamos aqui falando do bom hospital psiquiátrico, um hospital com recursos, um hospital que nós chamamos de terciário para lidar com casos de alta complexidade. Nada impede também que mesmo essas enfermarias para lidar com os quadros de alta complexidade sejam alocadas para o hospital geral, como acontece aqui, por exemplo, no Hospital das Clínicas. Porque, por exemplo, a gente usa Ribeirão Preto, nós tínhamos 3 hospitais psiquiátricos que acabaram, São Vicente, a Santa Catarina e o Esquirol, né? São esses 3 que tínhamos. Tínhamos também a Brodowski, que recebeu... Na região, já região. Isso. Como não havia regionalização, tinha pacientes daqui que era internado em Mococa. Hoje nós temos o Santa Teresa. Então, para onde que foram essas vagas que nós tínhamos nos hospitais psiquiátricos? Não foram remanejadas para outros hospitais? Não. Não, na prática não. Mas a ideia nem seria que isso acontecesse. A ideia seria que esses pacientes egressos do hospital, eles fossem absorvidos pela rede extra-hospitalar. E em Ribeirão Preto, até o ano 2000, mais ou menos, nós tínhamos aqui um sistema modelar, um sistema exemplar. Porque aqui em Ribeirão Preto houve apesar de não ter sido algo perfeito, mas ainda foi melhor do que em muitas outras regiões do país. Então houve, pelo fato de haver uma universidade, um grupo de pessoas desde o princípio muito comprometidos e interessados na implementação desse novo princípio de trabalho. Então aqui em Ribeirão Preto houve, em paralelo ao fechamento de leitos psiquiátricos, o desenvolvimento desses serviços. E até um tempo atrás isso era tido como modelo. Mas nós já temos evidências claras mostrando que esse modelo já está dando sinais de falência. Por quê? Porque não houve investimento. Nos últimos 10 anos não houve grande investimento mais nessa rede toda que deveria formar o circuito de atendimento para esses pacientes. Um reflexo que a gente pode perceber, né, da diminuição de vagas nos hospitais pode ser esse que nós vamos mostrar agora. A história foi contada pelo repórter João Carlos Borda em setembro e chamou a atenção. Uma casa imaginária no centro de Ribeirão Preto era o espaço de uma jovem doente, abandonada e sem identidade. Eles não têm onde morar. Vivem pelas ruas, estação rodoviária, reviram cestos de lixo e tentam ganhar algum dinheiro. Enquanto se movem, são quase anônimos. Mas quando delimitam um espaço público para morar, chamam a atenção. Pena e ninguém faz nada para tirar ela daí. Aí. Ninguém sabe o seu nome, de onde veio. É vista pelo que fez. Ao lado do córrego, entre palmeiras, na frente da estação rodoviária, a mulher privatizou seu espaço com fitas amarradas nos postes e sacos de lixo. Aqui, ela passa o dia e dorme, mesmo debaixo de chuva. É uma pessoa nova que parece que pode ter recuperação. Mas parece também que já levaram ela ontem de ontem ela voltou já. As pessoas que trabalham nas proximidades acompanham a rotina da mulher e cobram providências da prefeitura. Deveria tomar uma providência, arrumar um lugar para aquela moça ficar, para ela poder ter o seu lugar, o seu direito, né? Porque ela, na realidade, ela não está na situação normal dela. Hoje nós tentamos falar com uma moradora de rua. Ela aparenta ter problemas mentais. Eu sou rainha da Inglaterra. Mas em seguida nos surpreende pela facilidade de ler. Hospital do Olho. A Prefeitura de Ribeirão Preto sabe quantas pessoas perambulam hoje pelas ruas da cidade e quem são elas. São cerca de 400. 40% delas têm problemas mentais e 60% são viciadas em álcool e droga. O que a Prefeitura de Ribeirão Preto não sabe